Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e do podcast Amigos do Urbano. E a tão esperada revanche contra o América Mineiro chegou. Afinal de contas, lá no primeiro turno, o Santos acabou derrotado com um gol bastante polêmico marcado pelo time mineiro, goleiro João Paulo. Tenho certeza que você se lembra, mas para quem não se lembra, o goleiro João Paulo se machucou no lance, inclusive teve que ser submetido a uma cirurgia e está afastado desde então. E aí o jogador do América Mineiro não teve fair play, chutou a bola pro gol, o gol obviamente foi validado. Enfim, o América reencontra o Santos. Mas hoje a gente vai falar de história. E o primeiro encontro entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro aconteceu no ano de 1971. Mas obviamente não foi pela primeira edição do Campeonato Brasileiro, afinal de contas o Campeonato Brasileiro começou em 1959, não se esqueçam disso. No dia 9 de setembro de 1971, o Santos enfrentou o América jogando no Parque Antártica, o antigo Palestra Itália. O Santos venceu por 3-0, com gols marcados por Dicá e um golaço. O Edu também marcou um belíssimo gol, como era típico e no estilo dele. E o Mazinho, que é tio do zagueiro Kleber, Klebão, que jogou no Santos inclusive, e também jogou no Palmeiras. O Mazinho fechou a conta 3-0 para o Peixe. Na Vila Belmiro, o primeiro jogo entre as equipes aconteceu somente em 1977. Um empate em 1-1 na estreia do técnico Ramos Delgado. Sim, ele substituiu àquela altura o Otto Glória. Com o gol de Ailton Lira após bate-rebate na defesa mineira, o Santos abriu o marcador. O Coquinho empatou para o América com um forte chute. As duas equipes ficaram, depois dessa partida de 77, muitos anos sem se encontrar. Afinal de contas, 3 anos depois, 1980, a fase de classificação para o Campeonato Brasileiro mudou. As equipes se qualificavam para disputar o torneio nacional com base em seus resultados nos campeonatos estaduais. Bom, depois de 77, Santos e América só voltaram a se enfrentar em 1998, novamente na Vila Belmiro. O Viola abriu o marcador para o Santos, pegando o rebote numa falta batida por Bechara. O Dimba é aquele mesmo que foi muito importante pra gente em 2002, mesmo sem ter jogado pelo Santos. Empatou a partida 1-1. Então o Jean fez 2-1 para os mineiros, mas o Viola empatou batendo o pênalti, não perca a conta, 2-2. O lateral esquerdo Dutra, que pertencia ao Santos, mas estava emprestado ao América Mineiro, marcou um gol, ele não era de fazer muitos, marcou um gol 3-2. E quando a derrota parecia certa, o Santos conseguiu um empate com Messias. E esse jogo ficou marcado, para a torcida santista, porque nessa partida o atacante Lúcio, que depois ganhou o apelido de Lúcio Bala, se machucou de maneira muito grave, ficou fora de todo o restante do ano de 1998 e fez muita falta, principalmente nas partidas semifinais, quando o Santos acabou eliminado. Santos e América voltaram a se enfrentar novamente nos anos de 2000 e 2001. As duas partidas na Vila Belmiro. As duas partidas o Santos venceu por 3-0. No ano 2000, o Santos venceu com gols de Edmundo e 2 gols do meia Robert. E em 2001, com 2 gols de Viola e 1 de Marcelinho. Essa partida marcou a reestreia do técnico Cabralzinho no comando do Santos. Depois de mais um período sem encontro entre as equipes, voltaram a se enfrentar num ano muito marcante para o Santos, 2011. O Santos jogou totalmente desfalcado contra o América no Pacaembu, mas venceu por 1-0 com um gol contra, marcado pelo zagueiro Anderson. De 2001, a gente pula para 2016, porque esse foi o tempo que as equipes ficaram sem se enfrentar. O Santos venceu a partida na Vila Belmiro por 1-0, com um gol marcado pelo Ricardo Oliveira, numa partida bastante emocionante para todo amante do futebol, não só para o torcedor santista, porque foi a partida que o Santos homenageou o time da Chapecoense,
que acabou sendo vitimado num acidente aéreo lá na Colômbia. E o Santos também homenageou Deva Pascovitch, que era jornalista, um santista declarado, e ele estava nesse voo porque estava indo à Colômbia para poder fazer a cobertura jornalística daquele jogo que era o primeiro da final da Copa Sul-Americana de 2016. Nessa partida também ficou marcada pela despedida do craque Elano, um dos principais jogadores da nossa história e um dos maiores aí da nossa história recente. O América não disputou a Série A no ano de 2017, porque foi rebaixado em 2016, mas voltou em 2018 e aí venceu o Santos duas vezes, né? Venceu pela primeira vez na Vila Belmiro por 1-0 e venceu também no Estádio Independência em Belo Horizonte por 2-1. Mas apesar das vitórias diante do Santos, o América foi rebaixado, voltou à primeira divisão somente em 2021 e aí novamente venceu o Santos duas vezes. Venceu o Santos por 2-0 no Independência e também por 2-0 na Vila Belmiro. No ano seguinte, em 2022, o Santos venceu na Vila Belmiro por 3-0, com gols de Marcos Leonardo e 2 gols marcados por Vinícius Zanocelo. No trágico ano 2023, no primeiro turno, o Santos enfrentou o América na Vila Belmiro, venceu por 3-2, com gols de 3 jogadores que já não estão mais entre nós. O Mendonça, o Eduardo Bauerman e o Marcos Leonardo, certo? A gente deseja muita sorte para o time do Santos porque está precisando que a gente consiga reencontrar o caminho das vitórias jogando em casa. Vencemos na última partida, segunda vitória seguida vai ser fundamental. Boa sorte aos torcedores do Santos que vão à Vila Belmiro e que acompanharão essa partida por todo o planeta. Um grande abraço, eu volto na próxima rodada com mais história. Tchau, tchau.